Olá para você, internauta que nos acompanha aqui pelas redes sociais do AM Post. Eu sou o repórter Jonathan Lobato e hoje nós temos uma entrevista exclusiva com uma figura política muito importante para a história do estado do Amazonas. Ele que é economista, professor, já atuou aí em várias vertentes, foi secretário de Educação, foi também deputado federal, esteve na frente de comissões importantes ali na Câmara dos Deputados e ah, o patamar maior que já foi, ele foi chefe do executivo aqui no Amazonas. Hoje a nossa conversa é com o professor José Melo. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por ver um horário aí na sua agenda e conversar com a gente. Uma conversa que eu acredito assim que vai ser muito esclarecedora para muitas pessoas, né? Seja bem-vindo. É verdade. Muito obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Quero dizer a vocês que estão aí nos vendo nesse momento aí, que aqui na minha frente está um jovem, Jonathan, eu vou chamar de John, né? Ele que é jovem, que portanto representa o futuro, e aqui diante de vocês está um velho de 78 anos de idade, que já olha o passado, não é? Com a experiência do passado todo, olhando o futuro, já pensando nos meus netos, nos meus filhos, né? Nos netos de todos vocês. E eu espero que eu possa, nessa entrevista, poder transmitir a vocês e a todos que nos vão nos assistir essa experiência que eu tive de vida, para que vocês, jovens, lá na frente, não possam cometer os mesmos erros que eu cometi, né? Ou, se alguma injustiça acontecer a vocês, que vocês possam estar preparados para, de forma firme, né? Aguentar, suportar, como se fosse assim um tibetano, né? Lá, um monge tibetano lá no Tibete, né? E que com isso possa voltar fortalecido para enfrentar as coisas da vida do dia a dia. Muito bem. Bom, nós vamos falar de tudo um pouco, né? Perfeito? Mas eu fiz um breve resumo da sua vida política, mas eu queria ouvir do senhor. Faça um breve resumo. Como que o senhor começou na política? Porque as pessoas talvez não É, conhecem é, tanto a sua trajetória, né? Pelo menos a nova geração, é. vamos dizer assim. Vamos lá, eu nasci no interior, né? Lá em Ironepé, sou filho de um seringueiro. Viemos para Manaus a bordo de uma chatinha chamada Sorocaba, pagando a passagem, trabalhando, Eita. colocando a acha de lenha na caldeira. Naquela época era o escambo, né? Naquela época você produzia tudo, solva, balata, castanha, borracha, cernambi, couros e peles, couro de jacaré, de animais, tudo aquilo eram as chamadas especiarias da Amazônia, né? Então, viemos trabalhando. Chegando aqui em Manaus, meu pai foi trabalhar no JG Araújo e eu fui vender fruta na rua, né? Então, fui de fruta, depois eu fui. Aí me convidaram, eu fui para a Universidade do Amazonas, comecei como datilógrafo e tive uma carreira na universidade até chegar a um determinado. Fui assessor do Adécio Dutra, ocupei vários cargos na Universidade do Amazonas. Depois fui delegado do Ministério da Educação. E a convite do Amazoniano virei secretário de Educação. Fui secretário de Educação do Estado duas vezes, do município de Manaus uma vez. Um dia o Amazoniano me pediu assim: eu queria que tu se filiasse ao meu partido, que eu queria que tu disputasse uma eleição para deputado federal, porque eu preciso eleger um amigo, que por todo respeito não vou declinar o nome aqui, eu preciso que você tenha 8.000 votos, que é para poder eleger esse amigo. Eu tive 48 mil e fui eleito, Nossa. né? Aí depois fui reeleito de novo, com mais de 100 mil votos, e aí virei vice-governador, governador do estado, fui secretário de estado 7 vezes, né? Essa é, em resumo, né? É a história da minha vida. Ah, interessante. Então realmente foi galgando, né? Porque Degrau, hoje em dia a gente vê muitas figuras políticas que já vão direto pro é, executivo, né? eu Pro fui degrau, legislativo. degrau, né? E assim, o que é bom de você ter passado, ter uma vida pública, primeiro como servidor público, aqui no executivo, etc., e depois você virar político, é bom porque você tem os dois conhecimentos, né? A possibilidade de erro é muito menor, né? Sim. Você viu agora, nós tivemos a luta da bancada do Amazonas em relação à Zona Franca de Manaus, né? O Brasil todo vê a Zona Franca de Manaus como um pintinho feio, né? No entanto, é um modelo maravilhoso, modelo melhor para o Brasil do que provavelmente para o Amazonas, modelo exitoso, né? Modelo que gera emprego, renda, qualidade de vida, preserva a floresta. Essa é a Zona Franca de Manaus. Mas é vista lá como patinho feio, né? Mas agora, né, as forças políticas do Amazonas se juntaram e fizeram um trabalho maravilhoso, tanto é que foi preservada, né, todas as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus foram preservadas agora na regulamentação da reforma tributária, né? Sim. Isto é fruto de quê?
Porque parte daqueles parlamentares que estão lá já passaram pelo executivo, né? Já sabe exatamente como são as coisas, né? Certo? E lá, então, desenvolveram um trabalho que deu resultado disso. Então, é muito bom a pessoa seguir todos os degraus, porque quando você chega lá em cima, você está muito melhor preparado do que aqueles que pulam lá para cima, né? A possibilidade de cometer erros de quem segue todos os degraus é muito menor do que aqueles que já alçaram já o alto posto sem passar por aqui, né? Sim, sim. E já entrando nesse caso da política mesmo, a gente vai agora entrar num assunto que acredito que, por mais que algumas pessoas já tenham visto entrevistas antigas suas, mas ainda gera talvez dúvidas na mente de muita pessoa, de muita gente, por conta de falta de conhecimento, né? De não Perfeito. saber toda a história, de não ver os dois lados, porque Perfeito. às vezes só lê uma matéria e fica ali. E até nós no jornalismo sempre tem desdobramentos, né? Perfeito. Tem um lado, tem um outro. Mas, como eu falei, o senhor já foi governador do Amazonas, né? Foi reeleito, mas o segundo mandato não foi completo, porque houve toda aquela situação. Na Mas verdade, foi conta, caçado, né? houve Foi a caçado, cassação. né? Conta pra gente como foi que começou a dar errado. O que que foi Tá, que começou? então vamos lá. A minha cassação, ela foi motivada por dois motivos. Um deles, eu tive a coragem de fazer uma reforma administrativa dentro do Estado. O Estado estava falido e ia falir, literalmente ia falir, por conta daquela crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, que refletiu na economia do mundo todo. Sim. Então, os estados todos brasileiros estavam em pré-falência. Você ter uma ideia, 17 estados brasileiros não pagaram o 13º naquele ano. Nós pagamos. Por quê? Porque eu fiz uma reforma. Eu tirei mais de 700 milhões de custos dentro do Estado. Mas o que aconteceu com isso? Eu salvei o Estado, mas criei muitos inimigos. Inimigos que depois se juntaram para me caçar. A outra razão é que eu ganhei uma eleição com mais de 800 mil votos, com 173 mil votos de diferença com o meu adversário. Ele não aceitou e foi para a justiça. A justiça brasileira é cheia de reentrâncias e saliências. Então, ela me caçou, dizendo que uma pessoa havia comprado votos. Depois, essa mesma justiça, mais na frente, disse que essa pessoa não tinha comprado voto, que não havia, nos processos, elementos de provas que demonstrassem que aquela pessoa tinha comprado voto. Então, olha as incongruências. Você caça um governador que teve mais de 800 mil votos, quer dizer, mais de 800 mil pessoas disseram assim, eu quero o John. Né? Uhum. Aí você caça. Aí você tira essa vontade popular. Né? E logo em seguida, você mesmo diz assim, poxa vida, realmente essa pessoa não comprou voto. Então, eu fui vítima dessas duas coisas. Primeiro dessas, eu chamo de reentrância de saliência da justiça brasileira, que uma hora a peia do poder, uma hora joga o presidente Lula na cadeia, outra hora tira e bota, alça ele presidente da República. Então, eu fui vítima de todas esse cipoal todo que existe na justiça brasileira. Eu fui vítima. Paciência. Mas superei, passou. Né? Então, para finalizar, eu ganhei uma eleição linda, maravilhosa, com 800 e tantos mil votos de diferença, com 173 mil votos de diferença. Fui cassado por compra de voto, mas a justiça logo em seguida isentou a pessoa que comprou voto, dizendo que não comprou voto. Então, foi um baque na minha vida, né? Politicamente. Eu fui lá para baixo, né? Fui para o fundo do poço, não me soerguei politicamente, não, causou um mal-estar muito grande, um mal muito grande a mim, mas a verdade é essa, né? As pessoas estão nos vendo agora, vendo para avaliar e analisar. Né? Eu fui uma enorme vítima, né, dessas nuances nebulosas que existem na justiça brasileira. Teve essa situação justamente dessas alegações por conta de compra de voto, mas também teve a situação que envolve até aquele médico, né? Que todo mundo ouviu falar que do nada surgiu o Mustafa. Isso é outra coisa, né? Uhum. Eu fui preso, né? Passei 133 dias preso, Polícia Federal. 1.143 dias de tornozeleira eletrônica, Sim. acusado pela Justiça Federal de que eu havia me associado com um médico chamado Mohamed Mustafa para fazer uma quadrilha para roubar a saúde do Estado.
Eu nunca conhecia esse médico, não sabia nem que ele existia, não tinha absolutamente nada sobre ele. Eu e ele nunca estivemos juntos, presentes. Como é que eu e ele poderíamos planejar, organizar, fazer várias reuniões, estabelecer o que cada um de nós ia fazer na quadrilha, se nós nunca nos vemos, nos falamos, né? Isto também foi uma outra coisa assim horrorosa na minha vida, pior do que a cassação, né? Que me tirou aquela coisa mais sagrada do ser humano, que é a liberdade, né? Me submeteu a uma cela, né? E depois me submeteu a uma excrescência, que era uma tal da tornozeleira eletrônica, né? Para de repente descobrir que eu não conhecia esse senhor, que não tinha nenhum tipo de relação, que, portanto, eu era o Pôncio Pilato no credo, né? O imperador romano e a alta hierarquia sacerdotal israelense mandou matar Jesus, porque pregava fé, amor e esperança, contra o status quo, né? E, de repente, 50 mil anos depois, quando escreveram o credo, começa como? Padeceu, eu sou Pôncio Pilato, né? Então, nessa história toda, eu sou o Pôncio Pilato do credo, né? Eu não tive nada a ver com isso, não fiz nada errado, está tudo lá nos autos provado, mas fui submetido a isso. Infelizmente, no Brasil, você primeiro faz uma operação, reúne a imprensa toda, te zeca publicamente, te condena publicamente, aí depois é que você vai saber o que está nos autos. Até então, você não sabe nem o que está nos autos. Depois é que você vai saber para se defender. Se defender como? Se você já foi condenado, né? A imprensa, como você disse ainda há pouco, tá aí os fatos. Faz um estardalhaço, né? Aí os fatos, olha, preso, aí depois você leva uma verdadeira via sacra para você provar a sua inocência, etc. E depois, quando você prova, sai uma linhazinha lá, olha, homem inocente, tal, etc. Mas tudo bem, foram 2 fatos que aconteceram na minha vida cruéis, terríveis, horrorosos, criaram problema para mim, para minha família, para os meus amigos, né? Tiraram tudo que eu tenho, meus bens, minha vida pública, etc. Tal, mas eu estou aqui hoje fortalecido, né? Amadurecido, bem mais forte. Antes eu tinha meus medos, agora não tenho nenhum de enfrentar essas coisas, né? Então, para alguma coisa serviu, embora tenha sido muito penoso. Mas como é que anda judicialmente essa situação? Realmente foi inocentado, O absolvido? processo, ele primeiro foi para a Justiça Federal, Sim. depois se provou que não havia recurso nenhum dos pagamentos feitos às empresas de recursos federais, aí a Justiça Federal declinou e veio para a Justiça Estadual, né? O processo hoje está aqui na Justiça Estadual, para ser julgado pela Justiça Estadual. Nos autos estão toda a minha defesa, onde prova que eu absolutamente não tive nada a ver com isso, né? Então, eu tenho, embora tenha tido já, assim, esses dissabores todos em relação às injustiças que fizeram com isso, eu quero dizer que eu tenho muita confiança que a Justiça do meu Estado, onde o processo está hoje, enxergue aquilo que a Justiça Federal não enxergou. A sua esposa também chegou a ser Pois presa, é, e aquilo infelizmente, ali né? foi a maior maldade que se pode acontecer. No A que minha, ela foi acusada na a minha época? esposa estava em casa, recebeu uma ligação da gerente de uma empresinha que ela tem de fazer unha, etc., dizendo que estava faltando cera depilatória. Ela foi buscar a cera depilatória, levou para lá. Tinha imagens de todo esse circuito que a Polícia Federal colocou, e ela colocou no processo. A caixa contém cera depilatória, igual às outras caixas que tenha lá no depósito. E aí, o Ministério Público Federal acusou-a de que ela estava subtraindo prova, cera depilatória, subtraindo prova. Por esta razão, foi uma razão que a Justiça encontrou para me prender novamente, porque eu tinha ido para uma audiência de custódia e tinha sido ficado em liberdade. Para me prender preventivamente, usaram a minha esposa dizendo que ela estava subtraindo provas de forma, assim, horrorosa, né? Que não era prova, era cera depilatória. Está nos autos, está provado isso, né? Mas usaram que precisava de novo me encarcerar. Uhum. Edilene, então, coitada, essa é que pagou por um preço de algo que ela não fez. De forma nenhuma, né? A mim, eu era governador do estado, ainda poderia residir. Ah, mas o senhor como governador, o senhor é responsável por tudo, né? Poderia até ter essa acusação. Né? E ela que não era nada. Né? Mas ela também está fortalecida, voltou a estudar, né? Fazendo mestrado. Legal. E ela encontrou na fé e no estudo, né? Razão para dar a volta por cima também. Entendi. Agora, uma curiosidade mesmo. Durante esse período em que o senhor esteve preso, como era a sua convivência ali? O senhor ficava com outros presos? Não, é assim. Alguém conversava, falava ou ameaçou o senhor ali dentro? Não, em absoluto. Ao contrário, eu fui
fiquei numa cela, Uhum. não saí dela durante todo o período que eu fiquei lá. Sim. Me autoimpus isso aí, ficar dentro da minha cela. E nem tinha contato com a sua esposa? Não, não, durante esse período todo não. Nossa. E fui tratado muito bem, não tenho nenhuma queixa, ao contrário, as pessoas me trataram com todo respeito, com toda deferência. Por conta desse tratamento respeitoso que eu recebi lá, eu me autoimpus ficar na minha cela para não criar nenhum constrangimento para as pessoas que me tratavam dessa forma, né? Então, foi um período de, digamos assim, de auto-recolhimento, né? Onde eu, com uma concha, voltei para dentro de mim, né? Fiquei lá, quietinho na minha cela, parado, só lendo. Li muito, né? Li muito, e, enfim. Como eu era muito bem tratado, as pessoas me tratavam com todo respeito, assim, diferente, eu também me senti na obrigação de não causar nenhum constrangimento com ele, né? De estar, por Sim. exemplo, andando por aí, de repente vem uma correição, olha aí o preso Melo, né? Então eu me autoimpus isso para não criar constrangimento exatamente para o sistema penitenciário, que me tratou muito bem. Legal. Agora, a respeito justamente de todas essas alegações, né, que agora, como o senhor mesmo informou, foi provado já que o senhor era inocente, quais, vamos dizer assim, injustiças o senhor acredita que o senhor sofreu, talvez da imprensa, porque noticiaram isso aqui, tá errado isso Hum. aqui não tá, ou não se retrataram, por exemplo? Não, deixa eu te dizer, eu sou velho o suficiente, tenho 78 anos, já passei por tudo isso aí, Uhum. para saber como é que funcionam as coisas, né? Sim, Você é membro da imprensa, vive em função do fato, né? exato. né? Chega uma autoridade constituída, diz assim, o Zé Melo é um ladrão. Mas o Zé Melo até ontem era um homem de bem, respeitado, mamado, etc. De repente virou ladrão. Aquilo vira uma notícia que vai se espalhar de toda forma. É o papel da imprensa, né? Então, você chega e faz uma reunião. Polícia Federal, não sei o que, Ministério Público, tá aqui, olha, vem aqui desacusar o fulano, etc e tal. Aquilo vira notícia. E durante semanas aquilo ali é retroalimentado. Então, eu fui vítima disso, né? Vítima do sistema, né? Vítima do processo, vítima da velocidade da informação. Da informação que foi gerada lá fora. Agora, a verdadeira injustiça foi gerada quando me acusaram de algo que eu não fiz. Ali foi que gerou a verdadeira injustiça. A imprensa não, a imprensa fez o seu papel, o fato acontece, solta uma bomba dentro de uma escola, matou não sei quantas crianças, vira manchete do mundo todo, não é isso? Sim. É? Enfim. Então, as injustiças que fizeram comigo foi no sistema judiciário, não é? Que não tiveram o zelo, o cuidado de ver os fatos que estavam ali dentro, que indicavam que eu não tinha nada a ver com aquilo. Né? Então, é lá que existiu. O resto foi tudo, John, consequências, né? Consequência do processo. Entendo. E o que o senhor, na sua visão, talvez de familiares, não sei, mas o que o senhor acredita que, poxa, perdi isso? O senhor acredita que o senhor perdeu, por exemplo, a, talvez a admiração dos eleitores que lhe admiravam mesmo, porque o senhor foi eleito e reeleito, como o É. senhor bem falou, né? Na primeira vez que o senhor galgou um cargo, no caso por indicação da Amazonina, era para ser 8 mil, conseguiu 48 mil É. votos. E depois mais de 100 mil. Exatamente. Então, tipo, uma pessoa que tinha um apelo público, né, do público, da população, É. dos cidadãos, o senhor percebe que, tipo, as pessoas pararam de me admirar? Para Como é que você foi ter, isso? para você ter uma ideia, eu fui o político que mais se beneficiou pela educação. Né? Sim. Eu amo a educação, tenho um pouco carinho pela educação, sou fruto da educação. Né? Eu era analfabeto aos 14 anos, sou o que sou, porque eu estudei na escola, etc. E tal. Então, a minha carreira política começou na educação. Foram os professores, os diretores, o pessoal da educação, o servidor administrativo, que me deram essa votação toda. Né? Eles fizeram um trabalho, enfim, foram eles. Eu encontrei uma professora, depois que eu saí da prisão, etc., encontrei-a. E ela então disse para mim, professor, o senhor precisa ir para a imprensa, porque eu fiquei, Jonathan, depois que eu saí da prisão, eu fiquei muito tempo com medo, né? Coado, né? Os meus medos me consumindo, né? E encontrei essa diretora. Oi, professor, tal. Professor, olhe, deixa eu dizer uma coisa. O senhor precisa dizer essas coisas, porque eu mesmo gostava tanto do senhor e fiquei chateado. Poxa, professor Melo, capaz de fazer tudo isso, etc. Então, realmente, isso aconteceu, e aconteceu muito, né? E foram
E o fato de eu dar entrevista, como eu estou dando aqui para você, é que foi esclarecendo, né? As pessoas foram esclarecendo, porque a avalanche que tinha lá atrás era o que a imprensa tinha reverberado por conta do que tinham visto na entrevista dizendo que era isso, era aquilo, aquilo outro, né? Então, o contraponto, que é essa entrevista e outras que eu já dei, é que está tirando isso aos poucos, etc. Tal. Olha, o homem não é bem aquilo que disseram que era, não. Enfim, e eu, inclusive, agradeço você ter feito essas 3 perguntas aí, né, em relação a isso aí, porque, mais uma vez, é oportuno a gente esclarecer essas coisas todas, né? Outro dia, eu vi um senhor, um homem negro, passou 14 anos preso, né? Dentro de uma preso, isolado, porque tinha uma porção de retratos assim, fotografias assim numa delegacia, e um cara disse assim: "Olha aquele cara que assassinou o fulano". E não era ele. 14 anos depois descobriram que não era. Então, essas e milhares de outras injustiças, as quais eu estou junto, acontecem na justiça brasileira, infelizmente, né? O senhor falou a respeito de alguns medos. Em algumas entrevistas antigas suas também, que eu acompanhei, é, tinha relatos seus de realmente ter sofrido um episódio de depressão e às vezes até desejos suicidas. Tu nem imagina o que. Pra você ter uma ideia, tudo isso passou. Por Aham, exemplo, quando eu saí da prisão, saí assim, odiando o mundo, né? sim. E querendo me vingar de todo mundo, né? Existia um sentimento de vingança muito grande. Tu imagina, um cara como eu, que já tinha passado, já tinha saído do âmago do poder, né? Dos últimos 20 anos eu sabia de tudo que aconteceu no âmago do poder. Imagina um cara desse tinha de informação para jogar para fora. Então, era uma loucura. Foi quando aconteceu um episódio que eu até contei uma vez. Uma cunhada minha teve um bebê e estourou os pontos dela, foi cesariana, e ela trouxe o bebê para nossa casa, né? Minha esposa começou a cuidar dele. Sim. E esse bebê, eu me apeguei a ele, né? E esqueci todos os meus olhos, a minha raiva, os meus rancores, etc e tal. Esse bebê mudou a minha vida, né? Ele tirou da minha cabeça tudo aquilo o estrago que eu ia fazer na vida dos outros e na minha também, né? Ele tirou. Então eu esqueci tudo aquilo e me voltei para essa criança e a partir daí comecei a estudar, né? Eu me apeguei de novo aos livros e a esta criança. Então, eu tinha um conhecimento 10 do meu estado, do meu país, etc. Agora eu tenho 90 por conta desse tempo todo, esses 2, 3 anos que eu tenho de estudo do meu estado, e por isso que hoje eu estou escrevendo algumas matérias a respeito do estado, das riquezas do estado, das coisas do nosso estado. O povo tem que saber, o povo de Altaz tem que saber que está sentado em bilhões de dólares de potássio, mas os índios Mura têm que zagaiar um tucunaré toda noite para poder comprar o açúcar e o café. É injusto isso aqui. Essas teses eu estou defendendo. Não é justo isso. Não precisa tirar uma árvore para poder explorar o potássio de Altaz. E o Brasil importa 98% do potássio que consome em todo o agronegócio brasileiro, quando nós temos potássio para mais de 150 anos do agronegócio brasileiro. Então é injusto isso. Então, essas teses eu estou agora defendendo com muito mais profundidade, porque eu passei os anos dos meus exílios estudando, né? Estudando. Então, minha vida mudou diametralmente a partir do momento que essa criança veio, que eu deixei de ser um homem rancoroso, raivoso, odioso, com ideias preconcebidas de causar mal, de estrago às pessoas, etc. E passei a ser um cara diferente, né? Um cara imaginando outras coisas, a prevalência de valores como fé, amor, esperança, né? Carinho, essas coisas vieram prevalecer. E aí eu digo, por que eu vou ficar aqui remoendo tudo isso? Voltei a estudar. Estudar muito. Hoje, com os meios que a gente tem, né, você tem na palma da mão todas as informações do mundo, né? Então isso facilitou. E hoje, assim, eu estou assim, como estou aqui conversando contigo, né? Com essa tranquilidade, com essa calma, tratando de assuntos mais dolorosos da minha vida, mas sem mais isso me causar nenhum tipo de mal-estar, nem nada, e olhando à frente. Que bom. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu queria voltar um pouquinho, Pode né, voltar. nas outras Fique à perguntas vontade. a respeito, porque assim como todos os políticos,
precisa ter alianças, Isso. né? Precisa ter alianças, às vezes essa aliança tem uma outra aliança com outro, É isso aí. que às vezes, não concordo com aquele lá, mas eu tenho aliança com esse, por É isso aí. exemplo. Mas o senhor tinha alianças com o Mar, com o Braga. No meio de tudo isso, qual é o envolvimento deles na sua visão? Não são mais aliançados hoje em dia. O que Vamos foi que lá. aconteceu? Vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? Beleza. Eu fui alçado à vida política pelo Amazonino. Uhum. O Amazonino deu continuidade a um grupo político que foi formado pelo Gilberto Messino quando voltou do exílio, né? Era um grupo político forte, organizado e que ganhava todas as eleições. Não perdemos nenhuma, né? Esse grupo político acertava, dizia, olha, agora o John vai ser o senador, o Paulo vai ser o governador, o fulano vai ser deputado estadual. Era assim, íamos trabalhar por isso. Elegíamos tudo que queríamos, né? Quando chegou minha vez, que havia um compromisso do senador Eduardo Braga, hoje senador, de que ele iria me apoiar, porque na reeleição dele, eu fui apoiá-lo contra o amazonino, e ele se reelegeu com o trabalho dele, claro, e muito mais do meu trabalho que eu fiz no interior, e o compromisso que ele tinha comigo era de me apoiar para eu me eleger governador. Ao invés de me apoiar, ele veio candidato contra mim. Eu ganhei a eleição, com uma diferença muito grande, né? E aí fui caçado. No meio de tudo isso está o Omar Aziz, do qual eu fui vice-governador. O Omar é um homem bom, de grande coração, que conhece o Amazonas e que agora, com essa experiência toda que ele teve como senador da República, está muito mais preparado para qualquer outra coisa. Não tenho contra o Omar nenhum tipo de pinimba, de raiva, de rancor, nada, ao contrário. Tenho só admiração por ele. Tá? Nós não nos falamos há muito tempo, não nos vemos há muito tempo, mas o sentimento que eu tenho por ele é esse aí. Não quero nenhum tipo de conversa com o senador Eduardo Braga. Porque aquela pessoa que o amigo, o cachorro que morde o calcanhar do amigo, não merece teu respeito. Né? Então, eu me dediquei, eu trabalhei, eu arrisquei minha vida dentro do avião para ele se reeleger governador, que ele ia perder a eleição para o Amazonino, com o compromisso de que ele me faria governador do estado. Ao invés de fazê-lo, ele veio e foi contra mim. Então, esse não merece nenhum tipo de respeito meu, não quero nenhuma conversa com ele. Tá? Hoje, se formou um novo grupo político em função desse espaço deixado com a minha cassação. Porque eu era no grupo a pessoa que ajudava a coordenar, arrumar tudo, etc. Eu era o cara disponível, era o carregador do piano. Caçaram o carregador do piano, o grupo ficou esfacelado. Né? Então, aí nesse vácuo do poder, surgiu duas novas lideranças, o Wilson Lima e o Davi Almeida. Foi no vácuo do poder, né? desse vácuo, dessa confusão toda da minha cassação. Surgiram o Wilson e surgiu o Davi. Né? O Davi agora se reelegeu, é uma liderança política que tem muito futuro, né? Um jovem brilhante, trabalhador, de visão, com ambição, quer dizer, todas as qualidades que o político pode ter. Né? Se botar moderação nisso, vira um político perfeito. Né? E tem o Omar. E tem o Wilson aí, governador do estado, um estado hoje que tem um orçamento de 31 bilhões de reais, um estado que a Zona Franca de Manaus, hoje com a manutenção dos incentivos até 2073, com certeza vai bater os 240, 250 bilhões de reais de faturamento no próximo ano. Esse ano já vai para mais de 200, quer dizer, é um modelo que vai expandir, né? Se no meio de tudo isso você criar mecanismos para explorar de forma sustentável as nossas riquezas regionais, né? Para dar ao interior do Amazonas uma nova qualidade de vida, uma vez que hoje é Manaus que sustenta o interior. Se isso acontecer, aí esse grupo aí com o Omar, com o Davi, com o Wilson Lima, que com certeza se elegerá senador da República, porque ele tem tudo para fazê-lo, né? Grupo unido, a gente tem muita coisa pela frente, né? Onde eu entro nisso? Eu não entro em lugar nenhum disso. Eu hoje sou um homem aposentado, tranquilo, etc., dando as minhas entrevistas, escrevendo sobre o meu estado, passando para o povo as informações que eu tenho. Não é justo que eu leve para o túmulo essas informações todas que eu tenho, né? Passar para a juventude, como você e outros que vão assistir a nossa entrevista. Olha, gente, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira tem bilhões de dólares de nióbio. Tem bilhões e bilhões de dólares de gemas, ouro, diamante, ametista, esmeralda, todo, assim, águas marinhas, tudo. E está lá. Mas a maior aglomerado indígena do Brasil também está lá. Né?
Pari Cachoeira, São Joaquim, Teretundi, Aturacá, tudo. Estão todos lá. Do mesmo jeito que estavam quando o Pero Vaz de Caminhão descobriu o Brasil. Nada mudou na vida deles. Não tem uma boa escola, não tem um bom hospital, não tem um bom aparato social. Vive lá numa miséria desganada, mas sentado em cima de trilhões de dólares. É justo isso? Não é. Eles podem até continuar, mas não com desconhecimento. Que agora eu vou dizer, ó, tem isso, isso, isso. Você quer lutar por isso? Índio de Altaz, Muras, tem isso, isso. Você quer lutar por isso ou quer continuar como está? Olha que outra coisa injusta. O Amazonas tem milhões de quilos de ouro. Explorado hoje de forma fora da lei. Mas hoje no mundo todo tem milhares e milhares de pessoas explorando ouro de forma legal. Por que não criar mecanismo no Amazonas de explorar o ouro de forma legal? Algumas toneladas de ouro já foram para fora, por contrabando. Não tem uma escola, não tem um hospital, não tem nada feito com o ouro do Amazonas que já foi embora. Isso não é... na minha inteligência, isso não entra. Gente, crie mecanismos legais para que o minerador tire o ouro de forma legal, sem ferir a natureza, sem nada, mas que fique aqui as escolas, os hospitais, os benefícios sociais para o povo. Hoje está indo tudo embora e não fica nada. Então eu não quero ir para o túmulo levando tudo isso. Eu quero que as pessoas saibam que o estado do Amazonas tem tudo isso. Querem lutar por isso? Tem um velho aqui querendo. Vamos juntos. Não querem? Paciência. Mas não por desconhecimento. Né? Entendeu, Jota? Uhum. Era Hoje, até uma esse ideia... hoje essa é minha, digamos assim, minha cantilênia. Hoje é essa aí, né? Vacina agora, né? Essa eu não vou morrer sem que o povo do Amazonas não saiba o que tem. Pode até não querer lutar por isso, mas que sabe que tem, tem. Interessante. Era até uma questão que eu acho que o senhor pode complementar, que é a respeito disso. Se o senhor pensa um pouco no futuro, né? O que a população pode esperar? Já sabemos que o senhor está escrevendo, né? Não sei se você aí que está nos acompanhando já leu algum dos materiais do professor José Melo, que é justamente falando sobre sobre o Amazonas, a Amazônia, as riquezas que nós temos, mas vem aqui o pensamento que a população pode ouvir do senhor. O que eles podem esperar? Talvez futuramente novamente um cargo público, concorrer aí um cargo político, por exemplo, aqui no estado, federal, não sei. O que as pessoas podem esperar? Veja bem, o futuro a Deus pertence. Né? O que eu pretendo fazer hoje é dar esse conhecimento para as pessoas. Dando palestra nas universidades, nas escolas. Se for preciso pedir emprestado a Kombi do Praciano e também fazer numa esquina, entendeu? Usar de todos os mecanismos. Claro que a Kombi não precisa, porque hoje, uma entrevista dessa contigo, são milhares de Kombi, né, que vou assistir, né? Eu espero despertar. Olha, tem uma coisa que está acontecendo aí que as pessoas precisam perceber. Essa guerra entre os Estados, guerra entre aspas, entre os Estados Unidos e a China para ocupar o primeiro lugar no mundo, né? Isto aí pode ter consequências muito graves aqui para o Amazonas. Olha só, a China ela está avançando agora na África, né? Passando na África, e está avançando aqui na América do Sul. Né? Já meteu um pé no Peru, né? Está fazendo um grande porto lá, que é o Porto de Xangai, e já comprou a empresa que explora os minérios aqui em Presidente Figueiredo. Ouro, diamante, cassiterita, tântalo e urânio, e as terras raras, que tem os dois elementos para fazer bateria de carro. E no meio de tudo isso tem a Zona Franca de Manaus. A pergunta que eu faço, será que o Porto de Xangai e o avanço da China não vai ser um cavalo de Troia em relação à Zona Franca de Manaus? Porque tudo que a China produz, tem aqui. Uhum. Tu imagina se ela resolver produzir de forma muito mais barata no Peru, em qualquer lugar, para vender no mercado interno brasileiro, e a Zona Franca de Manaus deixar de ser competitiva. Então é preciso abrir o olho. O chinês não mete prego sem estopa, não. A história da China é assim, né? Lá são de locais onde um mandava, outro mandava, etc. Depois a China se unificou, ficou forte, virou comunista. Quando entendeu que o comunismo não dava muita coisa, resolveu ser capitalista, né? Mantém a ideologia aqui em cima, mas o capitalismo aqui embaixo. E está aí
avançando no mercado de forma célere e de forma agressiva, né? Para a China, engolir a Zona Franca de Manaus é meio que uma baleia engolir milhares de krill no polo. Então, precisa acordar. Então, teses como essa, eu estou levantando. Né? As pessoas começaram a... Né? Preservamos a Zona Franca de Manaus agora. Agora tem que estar de olho na China. Para que a China, com materiais, produtos muito mais baratos, não venha competir com a Zona Franca de Manaus. Tu lembra que a Zona Franca de Manaus, quando começou, ela era comercial, né? Você importava bens de consumo durável, internalizava aqui, para vender para o mercado brasileiro. Depois, quando o Brasil abriu o comércio para o mundo, o contrabando chinês, vindo através do Paraguai, acabou com o comércio da Zona Franca de Manaus, que depois se reergueu por conta do modelo industrial. Né? Sim. Hoje se reergueu, porque o modelo industrial com mais de 500 empresas é tão forte que gera um comércio forte aqui embaixo. Mas se fôssemos viver de importação para vender, estaria acabado. Porque o contrabando chinês, sobretudo lá em São Paulo, etc., acabou com o comércio original da Zona Franca de Manaus. Então é bom ficar alerta agora para essa nova fase da China, que é um avanço inexorável em cima dos grandes mercados, vendendo os produtos que eles fabricam. Antes era só bugiganga, hoje não, por conta da abertura do mercado para o mundo exterior. Hoje eles já absorveram as tecnologias modernas que tem. Então, o celular é tão bom quanto o outro, e por aí vai, né? Então, seria uma competição danosa para a Zona Franca de Manaus. Então, é preciso que as autoridades, que todos os políticos, todos fiquem alerta para isso aí, para que Manaus não venha a ser, a Zona Franca de Manaus não venha a ser a cereja do bolo para esse avanço da China na América Latina. Né? E a outra coisa que eu queria dizer é que o estado do Amazonas é hoje o estado mais rico do Brasil, do ponto de vista de riquezas do meio ambiente. Né? Um estado extremamente rico. Né? Nós temos 98% de potássio, nós temos do nióbio, nós temos potássio, nós temos uma floresta que sequestra 55 bilhões de dólares que suja a natureza por ano. Nós temos as maiores reservas de água doce do mundo disponível, temos 20% aqui, tem mais aqui, Frauteiro do Chão lá embaixo. O Amazonas tem esse patrimônio trilionário, que é do Brasil, né? O Brasil precisa acordar para isso. O Brasil precisa entender que o gás que tem aqui no Amazonas, centenas de milhões de metros cúbicos de gás que tem aqui, isso tem que ter transformado num produto. Né? Não quer fazer outra coisa? Gera energia elétrica para vender para o Brasil. Né? Mas é injusto ficar lá, enquanto isso os outros países vão fazendo. A Noruega, por exemplo. A Noruega protege a natureza, bota dinheiro no fundo da Amazônia, etc. Mas a Noruega tem 700 perfuratriz de petróleo lá na calota polar, tirando petróleo, que é o maior poluente da natureza. Ela pode. Por que eu não posso explorar o meu aqui na Foz do Amazonas? Por que eu não posso explorar o meu gás? Entendeu? Então, eu estou trazendo essas interrogações. Por que pode lá? Por que não pode aqui? Não é? Por que deixar esses trilhões de dólares de riquezas que o estado do Amazonas tem lá embaixo, quando você pode explorar sem tirar a árvore? Não precisa tirar. O potássio, por exemplo, que é uma região muito grande, abrange o município de Altaz, um pouquinho de Borba, Nova Olinda e também um pouquinho Novo Remanso e Itacoatiara. Bilhões de dólares lá embaixo. Como é que se explora o potássio? Você cava um buracão, desce as máquinas, e as máquinas vão perfurando lá próximo, jogando sal aqui para cima, tira o que vai pulsar no agronegócio, reinjeta o resto, sem tirar uma árvore. Onde é que isso fere a natureza? Mas nós estamos há mais de 20 anos nessa lenga-lenga. Sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Né? E usando os índios como elemento para fazer isso. Né? Quando eles são, na minha avaliação, os mais prejudicados. Pergunta ao pessoal aqui dos Aimiri e Atoraris, que vive na mina do Pitinga, se eles gostariam de voltar à época do Perivaz de Caminha deles novamente. Não, eles vivem muito bem. Vivem lá uma vida, tem escola, tem hospitais, tem tudo, etc. Vivem muito bem, por conta da exploração da mina de Pitinga. Vive muito bem. Em contrapartida, os Mura e Altaz, como eu disse, tem que zagaiar um tucunaré para poder sobreviver. Quando poderia viver muito bem. Hoje, o Ministério Público ele tutela o índio, né? O Ministério Público Federal. Então, o índio não perde nada, porque o Ministério Público Federal está lá para defender, né? Não perde nada.
perde é deixar as coisas como estão e ele continuar vivendo como está. Eu sou contra isso. Eu defendo o contrário. Explorar racionalmente. Não precisa tirar árvore, não. Tem um município aqui que tem tonelada de ouro. Tem o IDH lá embaixo. Não é justo. Vamos explorar sustentavelmente, com regras ambientais. Mas vamos explorar. Porque hoje parte desse ouro está sendo tirado e levado para a Colômbia, sob forma de contrabando, e não fica nada. Daqui a 100 anos, tiraram tudo e não ficou nada. Então não é mais racional explorar isso de forma sustentável, com regras claras, etc., ao invés do cara ver a sua balsa sendo queimada? Ao contrário, está lá recolhendo imposto, tirando mercúrio de lado. Tem 3 fórmulas hoje de você purificar o ouro sem usar mercúrio, que não fere a natureza. Tem tudo isso. Então, eu hoje sou esse cara, sou essa pessoa, né? Que estudou, que se aprofundou, etc. Tal, e estou dizendo a todos: tem isso. Vocês querem lutar? Se não querem, paciência. Mas que tem, tem. Vocês querem continuar do mesmo jeito? Continue. Mas que tem essa riqueza. Se você lutar, você sobe de vida. E gera uma expectativa muito melhor para o teu filho, para o teu neto, etc. Que a nossa geração tem que ter essa responsabilidade, né? Sim, interessante. Para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Tanto para seus eleitores antigos, principalmente o pessoal dessa nova geração que está conhecendo, talvez só vê, José Melo é o ex-governador que foi cassado, Isso. que foi preso. Não, mas hoje, né, com essa entrevista com as antigas, com as futuras que virão, estão vendo, né, esse outro lado do seu. Então, que o senhor possa colocar suas considerações finais, o espaço é seu. Legal, quero agradecer a oportunidade. É assim, uma alegria poder fazer uma entrevista com um jovem, né? Afinal de contas, a nossa geração tem a obrigação de gerar, né, oportunidade para jovens como você e outros que estão nos assistindo. Dizer a vocês que a vida é assim mesmo. Ela gera a você um bocado de desafios, né? Você precisa estar preparado para todos os desafios. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser bom ou pode ser ruim. Como é que você se prepara para o bom ou o ruim? Você tem que estar preparado para tudo, né? Eu jamais imaginaria que a minha vida pudesse, de repente, ser esfacelada. Jamais imaginei que depois eu pudesse, como Fênix, renascer das cinzas, né? Então, eu renasci das cinzas, né? Que o exemplo da minha vida, que foi duplamente injustiçado, que dedicou 42 anos da sua vida a servir o Amazonas, como secretário de Educação, como secretário de Estado, como presidente do IDAM, como vice-governador, como governador, como deputado federal, como deputado estadual, como servidor da Universidade do Amazonas, que esta vida toda possa servir de exemplo para que você, jovem que está nos assistindo, possa olhar para frente. Lembre-se, você vive no estado mais rico do Brasil. Você vive na região que contribui para que o planeta possa sobreviver, mas que ninguém paga por isso, né? Os 55 bilhões de sequestro de carbono que a floresta amazônica sequestra por ano, ninguém dá um tostão para nós aqui. Então lute por isso. Lute pelo potássio, que vai transformar Manaquiri, Careira da Vaza, Caralho de Castanha, Altaz em outra área desenvolvida. Lute pelo gás de Silves, de Itapiranga, que também vai transformar aquela região. Lute para que São Gabriel da Cachoeira, que tem trilhões e trilhões de dólares de bens, possa mudar a vida. Lute para que a Zona Franca de Manaus possa ter uma irmã querida, que é o desenvolvimento dessas atividades, das nossas riquezas de forma sustentável. Lute por isso. Eu sou um velho de 78 anos e estou lutando. Convido você para lutar por isso. Deus abençoe todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de nos ouvir. Tá ok, muito obrigado, professor. Realmente foi muito esclarecedor. Espero que você, internauta, possa aí tirar agora suas dúvidas, né? Ouviu essa versão, não apenas aquilo que foi noticiado, mas justamente da fonte, daquilo que passou por tudo. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E claro, nós teremos um material também escrito no nosso site, no mpost.com.br. Até a próxima.